Eu quero chamar agora o Vinícius Lemos para conversar com a gente, porque o Conselho de Pastores de Uberlândia passou aí por uma decisão, foi alvo de uma decisão do Ministério Público, onde eles tinham 24 horas para devolver 60 mil comprimidos, de ivermectina à Vigilância Sanitária Municipal. Isso começou aí depois de algumas ocorrências que foram acompanhadas pelo promotor, o Ministério Público entrou na história, foi dito aí que teriam 24 horas para devolver todos esses 60 mil comprimidos e a grande pergunta é, Vini, foi devolvido ou não? Foram sim, Lu. 60 mil comprimidos foram devolvidos hoje pelo Compass à Vigilância Sanitária do município de Uberlândia. Esses comprimidos, Lu, foram produzidos segundo o que apurou o Ministério Público e seriam distribuídos em uma igreja aqui na cidade de Uberlândia durante um evento. Um evento justamente para essa distribuição. Mas isso só poderia acontecer se houvesse interesse público, isso fosse provado, e também se não tivesse a indisponibilidade desse medicamento, no caso a ivermectina, no mercado. Nenhum nem outro foi provado, segundo o Ministério Público. Dessa forma, foi determinado para o Compass a devolução desses 60 mil comprimidos, o que aconteceu hoje, como informou o próprio Ministério Público Estadual para a gente durante essa tarde, enquanto a gente fazia uma entrevista com o promotor Fernando Martins. Só que foram abertos outros 2 procedimentos pelo Ministério Público, um administrativo e um também criminal, de investigação criminal, justamente por causa da produção desses comprimidos, porque segundo o Ministério Público não poderia haver essa produção em massa por uma farmácia de manipulação aqui em Uberlândia. E esses procedimentos fazem relação justamente com essa produção. Como eu disse, a gente conversou com o Fernando Martins, promotor do Ministério Público Estadual, e ele nos falou a respeito dos problemas que foram apresentados a ele pela própria Vigilância Sanitária. Vamos ouvi-lo. O Ministério Público tomou essa posição após ouvir a Vigilância Sanitária Municipal. Ela nos apresentou um denso relatório e nesse relatório ela demonstrou o seguinte, 2 pontos interessantes, que a farmácia que manipulou esse medicamento, ela não poderia ter manipulado como se fosse uma indústria farmacêutica. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto foi o seguinte, que as igrejas evangélicas não teriam capacidade para fazer a disseminação dessa ivermectina mediante as tutelas de cuidado e de prevenção que são necessárias. Muito embora os pastores tenham apresentado para a gente que tinham recursos humanos para fazer essa disseminação da ivermectina, é preferível, em qualquer momento, você ter o apoio dos órgãos que são legitimados pela legislação para dar opinião. Esse caso não tem uma relação direta com aquele que a gente mostrou na semana passada, Lu, em que uma igreja já estava distribuindo a ivermectina para os fiéis. Não tem uma relação direta, mas pode ter uma relação indireta. Na verdade, 2. Quais seriam elas? A primeira é que esse estoque que foi devolvido hoje parte dele pode ter sido aquele mostrado sendo distribuído na reportagem que a gente trouxe aqui na TV Paranaíba. A segunda é que a mesma empresa que produziu o estoque que foi devolvido hoje, produziu aqueles comprimidos que nós mostramos na semana passada. O promotor falou justamente dessa investigação que pode apurar a ligação indireta dos casos. Pode haver ligação e nós vamos ouvir o pastor daquela igreja, né? Até porque faz menção ao mesmo laboratório. Eu não vou aqui dizer sobre certeza, mas isso vai ser o objeto da investigação que nós estamos instaurando. O Ministério Público, nesse caso, deixou claro que todo o procedimento é feito para evitar problemas e riscos. E ele apresentou justamente o tipo de risco que foi conversado, que foi levantado durante essa investigação, esses levantamentos que foram feitos nos últimos dias. O grande problema dessa distribuição é a capacidade técnica de uma igreja poder fazer essa distribuição. Quem pode fazer uma distribuição maciça assim, é como se fosse uma operação de vacina, são os centros públicos de saúde e, evidentemente, não uma igreja.
por mais bem intencionada que esteja, né? Porque numa eventualidade alguém pode falecer. E é isso que a gente tem que frisar. Logicamente, nós sabemos que em nenhum momento a intenção da igreja era trazer algum malefício ali para o seu fiel. A intenção era de ajudar. Entretanto, há um risco muito grande. Até porque alguma pessoa pode apresentar aí uma intolerância a um certo componente da fórmula. Tudo isso é muito delicado. Essa distribuição em massa, como disse o promotor, e como prevê a Organização Mundial da Saúde, só pode ser feita por órgãos ligados à saúde. Depois de estudos, até porque eles seriam aí responsabilizados. A igreja não pode fazer isso, mas aí tudo isso vai ser apurado agora também. Eu estou acompanhando os comentários aqui do nosso telespectador, e aí a Luísa disse o seguinte: a gente estava trazendo os dados aí de Uberlândia, né, esse número assustador de mortes que tem sido registrado todos os dias, e ela falou, vem aí mais um feriado, e a situação vai ficar mais feia ainda, porque a população está brincando com isso. Temos aí um feriado na segunda-feira. No último fim de semana, com feriado aí também na segunda, foi um auê essa cidade. O que mais teve aqui foi flagrante de aglomeração e de festa. Semana que vem, vamos ver o que vai acontecer. Os números estão mostrando. Os números estão trazendo aí a realidade sendo esfregada na nossa cara todos os dias. São pessoas morrendo. Estamos falando de muita gente perdendo a batalha contra a Covid-19. Vamos ver aí o que os próximos dias nos reservam e tomara. Eu estou em oração. Eu peço a Deus para que sejam notícias melhores, mas infelizmente a perspectiva não é nada boa.